Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, Namaskaram, Haribol, Hare Krishna. Peço desculpa primeiramente pelo fato de eu estar organizando a internet. Aqui está chovendo, não sei como está na região de vocês. Tenham um ótimo dia. Vamos iniciar nossa prática de meditação. Vamos primeiramente, né, trazer a nossa atenção, né, a Hanuman, né? Hanuman é uma figura, trazemos a figura de Hanuman. Hanuman, ele é uma figura que representa, dentro do hinduísmo, né? Estamos falando há mais de 500 a 600 mil anos antes de Cristo, quando essa figura ela é estabelecida, né, como um arquétipo para nos reforçar os nossos significados interior, né? E Hanuman, ele é uma figura muito especial para as nossas práticas de meditação, né? Hanuman. E Hanuman, ele tem um sentido profundo, né? Se a gente pegar Ramayana, Ramayana, que é um texto em sânscrito, onde ele tem um diálogo, onde fala sobre, né, esse arquétipo, né, que é Hanuman, né? Rama, Rama é um deus que ele está ligado a Vishnu, né? Vishnu nada mais é que a essência, né? O que nós preservamos de integridade, né? É o que coloca a ordem cósmica, Vishnu, né? E quando nós temos Vishnu, nós temos Rama. Rama são as qualidades de Vishnu na Terra, representada de acordo com o sânscrito, né? Então nós temos Vishnu, Rama, que é representado as qualidades de Vishnu, mas Rama, ele tem uma esposa. A esposa de Rama é Sita, né? Onde nós temos a Sita, e Sita ela está passando por um momento muito caótico e com ego inflado, né? A questão do ego, né? Que quando a gente traz a questão de Hanuman, ele vem para curar esse ego de Sita, né? E nesse período, o que fez esse ego inflado de Sita, né? Quando a gente pensa em Sita, né? Que é a esposa de Rama, né? Ela estava com o ego inflado, né? E era uma época de muito abuso, poder, raiva, tudo isso existia, né? E havia um demônio que capturou Sita e levou Sita para Lanka, né? Quando ele leva Sita para Lanka, é um campo, nós estamos falando de um campo celestial, um campo onde nós estamos falando, onde Sita ela estava confusa em seus pensamentos, né, inflada pelo ego, né? E quando ela foi raptada por esse demônio, né? Esse demônio era Ravana, né? Ravana, então, raptou Sita, né? Que é a esposa de Rama, né? E é muito engraçado porque Hanuman, ele sempre foi, ele nos mostra
que quando nós temos lealdade, né, disciplina, foco, né, e quando nós paramos para nos observar, analisar, né, Hanuman, ele nos traz isso e nos mostra força, Hanuman, também, ao mesmo tempo, né? Então, quando Hanuman ele é representado nessa figura como um macaco, né? Porque todas as vezes fala, nossa, mas hoje você vai apresentar um macaco, né, pra gente, né? Esse macaco, qual é o significado? Aí que está o propósito. Hoje, muitas das pessoas, muito de nós mesmos, né? Há uma grande ignorância. Há uma grande ignorância onde a gente traz pré-definições de algo que a gente ainda não tem o conhecimento, não sabe da origem, né? Então, Hanuman, quando ganha essa personificação de macaco, né, e ele ganha habilidades dos deuses, né, para vir, e com essa força dele, né, que ele tem, né? Ele aparece com forças, a personificação dele é a metade humanoide e a outra parte macaco. O que representa o macaco? Mostra o nosso lado ah, ah, da, da natureza, onde nós somos, como eu posso dizer, nós somos primitivos. Isso que o macaco mostra, nós somos primitivos, mas ao mesmo tempo é possível ganharmos luz diante da nossa primitividade, né? Então o macaco mostra essa relação do macaco em relação a ele ser primitivo. Você vê que é algo que ele está recluso, né? Então ele ganha essa face de macaco. Muitas vezes também fala da mandíbula de Hanuman, que ele tem a mandíbula assim, é porque a mãe dele, ele viu o sol e ele quis dar um salto muito grande e a mãe dele trouxe ele, quebrou ele e ele bateu e as mandíbulas dele cresceu, né? Então isso faz parte, né, desse arquétipo que nós estamos falando, que é Hanuman, onde ele ganhou essa característica e ganhou esse corpo humanoide, onde tem a cabeça de macaco e o corpo de humano. E ele aparece de uma forma muito forte, poderosa. E Hanuman, ele tem algo especial, porque o pai dele é Vayu. Vayu é o vento. O vento, nas escrituras em sânscrito, significa aquilo que nós não vemos, isso que nós sentimos, que nós respiramos, o vento. E Vayu é o pai de Hanuman, onde a gente tem esse vento que a gente utiliza, né? E Hanuman ensina-nos a utilizar nossos aspectos de respiração para a gente poder trabalhar essa questão do ego, né? E quando estamos falando que Hanuman salvou Sita, é porque Sita estava passando por um momento difícil, com um ego muito inflado, né? E Hanuman, se você for olhar para ele, ele é uma figura poderosa, um macaco grande, feroz, bravo, forte, né? Usa ferramentas. E ele foi utilizado porque Hanuman, ele era um devoto muito importante para Rama, que era esse rei. Rei, ele veio com as qualidades de Vishnu. Vishnu é essa questão do universo, né? Para quem não conhece Vishnu, Vishnu significa vivermos em harmonia e vivermos de forma como respeitamos as ordens cósmicas. Porque quando nós respeitamos as ordens cósmicas, respeitamos o fluxo da vida, como a vida funciona, quando nós olhamos a vida como um espelho, né? Hare Krishna. Quando nós respeitamos o fluxo da vida, respeitamos as circunstâncias da vida, nós estamos alinhados com os princípios de Vishnu, né?
queira chamar Vishnu também de criador, Deus, né? Isso dentro do Ramayana, que é um texto sagrado das escrituras em sânscrito. Vishnu, ele é encarnado como Deus e ele tem várias formas. Então ele aparece com essa forma de Rama. Rama, e daí tem a esposa que é Sita, e Hanuman, ele era um devoto muito importante e muito ele sempre encarou muito bem essa questão de reverenciar, né, Rama, né, e ele era sempre sincero, ah, ele sempre utilizou a força dele com humildade, né? Nós podemos usar as nossas forças, nós podemos ter a maior força do mundo, mas sempre reverenciar. E ele reverenciava a Rama. Então, por isso que ele foi mostrar para Rama esse gesto dele, né? Então, quando Rama foi raptada é, por esse demônio Ravana, é, a Sita foi raptada por esse demônio Ravana, Hanuman deu um salto muito grande e foi até Lanka para salvar Sita. E ele salvou Sita porque Sita estava num ego destemido, diante de tentações, tentando desviar os seus caminhos, né? E Sita, ela representa muito esse lado da purificação, da lealdade, né? E ela estava perdida. Então, mesmo, e Sita, ela faz parte de um contexto onde ela era esposa desse rei Rama, né? Mesmo sabendo disso, sendo Sita, ela também passava por desafios, né? Onde a vida, muitas das vezes, deixa nós com ego inflado, muitas das vezes a gente quer usar nossas forças não para fazer o bem, mas sim para fazer o mal. Então, a gente pode usar a nossa força e ao mesmo tempo haver a humildade por trás disso, né? Sermos humilde interiormente, né? É algo bonito, né? Quando a gente vê isso em Hanuman, né? É... Então, Hanuman ele foi restaurar, né, essa ordem, né, de retidão, né, de detenção do ego de Sita, né? E, quando nós meditamos em Hanuman, né, Hanuman, essa figura que representa força, né, desapego, sem ego, né? Quando nós meditamos em Hanuman, nós fortalecemos o vaio que é o pai, que é o vento, né? O vento que a gente respira. Então, Hanuman, a gente traz esses aspectos. E quando nós controlamos a nossa respiração, nós conseguimos controlar muitas coisas em nossos corpos, né? A fala, nossa nosso temperamento, a forma como a gente pensa, né? Então, a respiração, quando ela pulsa no tempo certo, quando ela está em harmonia com Vishnu, né? Que é a natureza sagrada, a gente consegue melhorar esses aspectos, né? Interiormente. Então, quando nós falamos desse arquétipo que é Hanuman, e Hanuman é muito importante a gente lembrar dele, as qualidades dele, dentro de um processo meditativo. Porque quando nós pensamos nele, como a gente fala, como pode haver, né, uma figura com tanta força, né, e com esse aspecto, ele ter toda essa capacidade e mesmo assim ter humildade, né, ter compaixão, né, ter reverência, e ser um devoto tão auspicioso para Rama, né? Então, quando a gente capta essas qualidades, né, e trazemos isso e meditamos neles, nós coloca nossa energia a serviço de Hanuman, né? Que alinha o nosso equilíbrio
cósmico, né? Então nós temos um equilíbrio cósmico, então quando a gente está voltado para Ramana, nós alinhamos esse equilíbrio cósmico interior, né? E quando nós alinhamos esse equilíbrio cósmico, nós estamos alinhados o Dharma, né? Porque o Dharma significa nós andarmos no caminho correto, na lei moral, dentro das responsabilidades que cada um de nós tem o seu papel na nossa humanidade. Nós temos uma função, nós temos um papel. E Hahnemann, quando tinha esse dever, ele não se limitou. Ele foi cumprir o papel dele para matar esse demônio de ego, né, que ele robocita, né, e ele o destruiu, né? E quando nós temos esse papel, né, dentro da humanidade, na vida, e quando nós desempenhamos o que a gente desempenha no mundo, né, o nosso papel, nosso significado, nosso propósito, né? E quando nós aplicamos o que é certo, né, a ser feito em cada situação de nossas vidas, dentro do nosso dia a dia, né? Então, o nosso Dharma é reconhecer o que é certo, o que é errado, o nosso papel, quando nós cumprimos o Dharma, mesmo quando, né, um demônio vem, faz algo de errado, a gente tem que cumprir o nosso Dharma. A gente tem que olhar com, mesmo nós tendo uma força magnífica, olhar com reverência e ver dentro da gente, né, é, reconhecer, né, esse Dharma nossos, né? Então é isso que Hanuman nos ensina, né? E diante disso, deixa eu ver. E Hanuman ele traz traz esses aspectos, né, de Vayu, né? Isso simboliza domínio sobre nossa respiração, simboliza energia e agilidade, a capacidade de superarmos os obstáculos quando não temos saída, e lembra da importância da devoção e da coragem e do compromisso com um bem maior. E Hanuman nos inspira a agir com integridade, com paixão, com o coração voltado para o bem e ao mesmo nos desafios dos dia a dia. E a devoção à meditação, né, que pode trazer luz e transformação, né? Então, Hanuman, ele é essa figura especial, né, que ele pode nos mostrar esse caminho, né? Então, dentro do sistema védico, Hanuman, ele tem esse papel muito importante de mostrar para nós é, esse significado dele salvar Sita, né? Dele pegar, reverenciar Rama, que é uma essência de Vishnu, né? Então, quando nós voltamos nossa atenção por essa figura que tem esses arquétipos, nós podemos pegar todas essas qualidades, né, e trazer para o nosso processo de meditação, né, quando a gente estiver meditando, né, nós podemos trazer o compromisso dele, o bem maior, a devoção, a coragem, a, a importância, a capacidade nossa, né, a nossa força, né, e esses poderes sobrenatural, onde nós podemos usar a nossa força também, trazer dentro do aspecto meditativo. Nós podemos trazer toda essa estrutura, né, esses aspectos de Hanuman para a nossa meditação, né? E saber que a gente não precisa ter um ego inflado, né? Que sim, que nós podemos ter aquela força maior do mundo e mesmo assim nós ah, termos humildade, né? Eu acho que o grande fator é nós sermos humildes, né? E saber
reconhecer isso, né? E analisar todas as circunstâncias do dia a dia, onde nós cumprimos o nosso Dharma, né? De forma que respeite, mas que também a gente saiba cumprir o papel, né? Não deixando essa escuridão externa nos invadir, né? Sendo com sinceridade, né? Com compaixão, com força. Então, o Hanuman ele representa essa força, né? Essa força divina, né? Essa capacidade. Então, nós vamos fazer uma puja para Hanuman, né? Então, se puder, inspire, né? Nesse momento, traga Hanuman para esse processo meditativo, né? Foque nas suas energias, nas suas qualidades, né? E ele vem justamente para quebrar esse nosso ego, né? Quando você olha para Hanuman, você fala, poxa, é uma figura de um macaco, né? Mas quando você conhece a essência dele, em sânscrito, a história dele no Ramayana, que é um texto, você começa a entender essas qualidades que estão dentro da gente, né? Então, muitas das vezes, essa escuridão, esses demônios, eles tentam nos absorver. E quando nós estamos com Hanuman, a gente percebe que nós somos fortes, somos capazes de matar esses demônios, matar a escuridão e trazer a luz à tona de tudo isso, né? Então, e isso a gente representa a nossa força, né? O quanto nós somos fortes para vencer os obstáculos, as circunstâncias, né? Tudo isso dentro da nossa capacidade, do nosso Dharma, né? Sem ultrapassar os limites, né? Sem trapacear, sem passar por cima de ninguém. A gente é possível utilizar isso, né? Então a gente reverencia Hanuman. Então vamos fazer uma puja para Hanuman. Reconheça as suas qualidades, onde não há medo em você, porque Hanuman não tem medo. Então, veja onde não tem medo em você, né? Traga essas qualidades sem medo, com compaixão. Veja onde está a sua força agora. Inspire, veja, busque aquela força onde você tem, que você tem força para resolver todos os obstáculos, né? E mesmo como Hahnemann, sendo um macaco de uma forma mais primitiva, ele tem toda essa capacidade, nós também temos essa capacidade, né? Hoje, o tamanho, tanto com tanta informação, ah, com tanta bagagem que nós temos, com tanto conhecimento, nós podemos fazer algo muito grande, né? É, ajudar pessoas, auxiliar, e muitas das vezes a gente não precisa mostrar essa força, simplesmente ser um ato, né? Um ato de amor, compaixão, né? Aqui dentro. As pessoas não precisam saber, né? Dessa força, né? É algo que acontece natural, né? E simplicidade. Isso é muito bom. Então vamos. Então não é só um macaco, ele tem um aspecto, né? Se a gente conhece essas qualidades, a gente vê que ele não é só um macaco, né? E muitas das vezes as pessoas olham com aquela ignorância, nossa, mas é um macaco. Vamos reverenciar o macaco? Não, nós vamos reverenciar esse Hanuman que está dentro de nós, né? Que ele habita dentro de nós, que essas são essas qualidades, né? Então, quando falarmos em Hanuman, é uma história, é um contexto, né? Onde trabalha toda essa questão, onde nós desinflamamos nossos egos, né? É isso, Hanuman está por trás disso, né? Então é uma história muito longa. A gente vai nos próximos a gente pode comentar mais sobre Hanuman, né? Sobre seus poderes, sobre sua história. Então aprendemos que Hanuman é filho de Vayu, do vento, que a gente trabalha na respiração, né? Vamos utilizar Vayu agora para respirar, soltar a respiração e atrás dele, através do vento, vamos concentrar na nossa capacidade de respirar o ar, sentir o ar descendo, subindo,
o fluxo natural dessa respiração de vaio que Hanuman nos traz e essa força que Hanuman tem, né, de matar demônios e mesmo assim permanecer firme, né, e humilde, né, em retirar, né, esse demônio que significa ego, impurezas, né, tirar tudo isso, né, através de Hanuman. Vamos então começar com nossa puja para Hanuman. Quando nós estivermos citando, né, recite a Hanuman, pensa em Hanuman, trazendo compaixão, força, observe onde estão as suas forças, veja onde estão as suas forças no dia a dia, onde você precisa vencer os obstáculos, onde você vê a escuridão, como nós podemos trazer clareza para essa escuridão, né? Vamos trazer isso quando nós reverenciamos Hanuman, né? Hanuman, que nos ajude, né, a trazer clareza para que a gente possa experienciar, né? Que vai ou nos conduz à nossa respiração, né? Om Shri Bhagavate Hanuman. Om Shri Bhagavate Hanuman. Om Shri Bhagavate Hanumate Namaha. Om Shri Bhagavate Hanumate Namaha. Om Shri Bhagavate Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Eleve as duas mãos ao centro do peito. Om Shri Hanumate Namaha. 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 Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Agora visualize onde estão as suas forças, visualize onde estão os seus egos, como podemos quebrar o ego, como podemos observar a força de Hanuman,
como podemos, né, não estando numa forma primitiva, utilizar as nossas forças, onde nós precisamos usar nossas forças no dia a dia, e mesmo assim, utilizando as nossas forças, nós podemos utilizar essa força nossa e mesmo assim mantermos humildes, sabendo que nós somos fortes, sabendo que Hanuman nos traz essa qualidade. Om Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Namo Narasimha Vitmahi Tanu Siham Prachodaya Pracharini. Om Shanti Shanti Shanti. Traga as duas mãos ao centro do peito, observe a sua força que você utiliza nos dia a dia, sabendo que você usa suas forças para um bem, para a humanidade. Como nós desapegamos do ego, reverencie Hanuman, visualize suas qualidades. Vamos quebrar a nossa ignorância através do conhecimento que nos liberta. Observe o ar que entra e que sai pelo nariz. Respira profundamente. Solta o ar. 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 Namastê. Agora vamos praticar nossa meditação, vamos elevar nossa consciência, né, para o que é mais leve, que nos traga leveza, paz, harmonia. Então, pode segurar os dedos nesta posição, ou se tiver o japamala, pode utilizar o japamala. Vamos manter os olhos fechados, né? Trazer, né? Deixar que pensamentos venham, questionamentos venham, e deixa isso para trás e vamos concentrar no que realmente importa, em Hanuman, né? Que nos liberte do ego, nos traga sabedoria, né? E que nos ver, vamos reconhecer agora nessa meditação essa força que habita dentro da gente, onde nós utilizamos nossas forças, né, para o bem, né, nosso propósito, e veja o quão nós somos fortes, né? Então vamos trazer
o mantra, vamos repetir algumas vezes mentalmente e, dentro desse processo de meditação, observe o fluxo da respiração em cada palavra que você soltar, medite sobre a palavra, sobre Hanuman, sobre o seu poder, suas forças, né? em, em trazer luz onde há escuridão, né? E ver que você utiliza essas forças para o bem, né? E veja o propósito grande, né? E mesmo assim a gente mantém humilde, né? Utilizando essas forças. Então, respira, solte o ar, eu fecho os olhos e recitamos cada palavra com atenção, propósito, simplicidade, humildade. Fecha os olhos, respira, solte o ar. Vamos recitar o mantra lentamente. Om Shri Hanumate Namaha. 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 Om
Hanumate Namaha. Om Shri 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 Hanumate Namaha.
Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Mantenha os olhos fechados, observe a respiração. Com os olhos fechados, observe o som ao seu entorno, ao seu redor. Observe a respiração. Respira profundamente.
Solte o ar, relaxando sobre o quadril. Observamos a qualidade de Hanuman. Nós também podemos observar agora, nesse instante, no nosso interior, onde estão nossas forças para limpar onde há escuridão, para livrar de nossos medos, onde há culpa, onde há infelicidade. Observe essa força interior, sem ego. Veja o quão você é forte, para atravessar o dia a dia. Veja sua força em ajudar as pessoas, os entes queridos. E veja a alegria em seu interior por cultivar essa força, ser essa pessoa forte, que supera todos os obstáculos, mesmo assim se mantém firme, forte e humilde. Veja como sua força é importante para o dia a dia. Com essa força você supera todos os obstáculos, vence suas conquistas. Derrota toda a escuridão pela paz, pelo amor, pela compaixão, pela alegria, pelo seu Dharma de ver um mundo melhor, de ter mais felicidade, mais amor, mais compaixão, de uma forma simples de viver. Veja essa simplicidade no seu corpo. Veja o que te torna forte. Sinta-se feliz por essa força de Hanuman em destruir as negatividades. Veja sua força em alinhar, sua força em ajudar o próximo, ajudar a família, ajudar nos deveres. Veja sua força em querer um mundo melhor. Busque essa força e sinta uma alegria como de Hanuman. Respire, solte um sorriso, relaxe, deixe as incertezas de lado e deixe essa força predominar o seu corpo.
você se sente mais alegre, mais vívido, mais corajoso para os desafios, vive com mais intensidade e alegria. O seu Dharma é fazer o bem, acolher e zelar pelo que é certo. Isso faz bem defender o que é certo, isso nos eleva com humildade, compaixão. Veja todas as qualidades boas que estão aí dentro, como Hanuman. Você também tem a capacidade, como Hanuman, de se libertar para a luz. Tirar o que não serve mais, os pesos, as incertezas, e deixar essa energia de fazer acontecer, de sorrir, de estar por inteiro nesse mundo. Através da respiração, respira, solte o ar. Relaxa o corpo, respira, solte o ar. Relaxa o corpo, observe essas energias. Busca lá no abdômen a alegria, respira, solta um sorriso. Que Hanuman possa nos trazer alegria, lembrar das nossas capacidades, sempre com honestidade e humildade diante de todas as circunstâncias, mas lembrar que somos fortes para atravessar a escuridão e ser claro como a água que purifica Hanuman, trazendo clareza, compaixão e alegria. Respire, solte o ar tranquilamente, observe a respiração e que possamos ter um dia repleto de alegria, emane boas energias para as pessoas queridas, entes queridos, os necessitados, e que possamos viver um sábado alegre, feliz, com força, sempre visualizando, deixando o medo de lado, a insegurança e a certeza, como Hanuman, um arquétipo com sua simplicidade, mesmo assim ele tem dignidade, a sua força, sua clareza e a sua, mais ainda, a humildade. Tirando os nossos egos, respira a gratidão, solta a alegria com essa força de Hanuman e vai abrir os olhos lentamente. Namastê, Namaskaram, Haribol, Namastê, Namaskaram.
possamos ter um dia com flores. Vamos elevar, vamos fazer uma puja, né? Para finalizar, né, essa manhã com Hanuman e levar essa força, essa energia que brota, deixar brotar essa alegria no transcorrer do dia e que possamos nos elevar. Vamos iniciar. Eleve as duas mãos ao centro do peito, incline a cabeça, faça suas preces, sua gratidão, alguns instantes em silêncio, para esse dia com propósito e alegria. Namastê. Namaskaram. Jai Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Om Namo Narasimha Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini Om Shanti Shanti Shanti. Om Sri Hanumate Namaha. Om Shri Hanumate Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Haribol, Hare Krishna. Obrigado a todos por essa manhã auspiciosa, onde fizemos essa prática de meditação. Eu trouxe a prática, foi pouco tempo para a gente, né, falar um pouco, porque muitas vezes, muitos de nós temos horários, né, para finalizar a meditação, e hoje acabou que tendo essa questão do, da internet, tive que arrumar aqui o modem, levei um tempinho a mais, mas foi tudo bem, Haribo, Hare Krishna, deu tudo certo, para que a gente possa fazer, né? Hoje falamos um pouco sobre Hanuman. Alguém tem alguma dúvida sobre Hanuman? Quer falar um pouquinho sobre Hanuman? Temos algum tempo a mais para a gente poder falar um pouco sobre esse arquétipo? Ou alguma dúvida, uma sugestão? Fiquem à vontade. Analice, Eliane, Graciele, Heloísa. Isso, perfeito. Isso mesmo, Heloísa, né, comentou, né, cheia de energias, bons pensamentos, trabalhamos os egos com propósito e alegria. Namastê, Haribo. Né? Eliane, gratidão. Analice, infinita gratidão. Namastê. Ótimo. Umi. Temos mais algo? Vocês gostariam de comentar? Podemos finalizar? Fiquem à vontade.
Então, vamos finalizar a meditação, né? E se ficar alguma dúvida, pode me perguntar, pode tirar dúvida, né? Não, se não conhece esse arquétipo, né? Hanuman, né? Um arquétipo muito importante dentro do sistema em sânscrito, né? Que ele traz esse conhecimento, né? E é uma figura, a libertação dos egos, isso, Analisa, a libertação dos egos nos abastece com força e umidade, e reverência e potência em agir em bondade. Perfeito, exato. Haribol, Hare Krishna, perfeito. Limpar, né? Nós precisamos, né? Tirar muitas das vezes o ego, ele ofusca muito esse brilho que nós temos hoje, né? Todo mundo tem um brilho maravilhoso, divino, né? Nós somos uma essência muito grande, né? Fomos criados, né? No Criador, tudo tem sua luz, tem sua beleza, né? Mas quando o ego vem, ele ofusca, né? Mesmo diante de uma força, né? Hanuman, ele é esse símbolo de força poderoso, né? E ele não precisou mostrar falar dessa força, né? Ele fez um gesto de para Rama, né? Rama, ele queria mostrar para Rama, né? Ele salvou a esposa dele, Sita, desse grande demônio, que era o ego, colocando o ego, ofuscando a mente dela, né? Ah, e, e quando eu tenho uma parte aqui que eu até marquei, ó, o ego. Exatamente. E quando esse caminho ele fere o ego, a gente acaba se elevando, principalmente quando a gente, né, passa por uma próxima fase, tem uma conquista, né? A gente sempre passa por algum desafio, né? A gente sempre tem aquele ego, não, venci, fiz isso, aquilo. Isso ele vem de uma certa quantidade de karma, né? Porque quando nós reverenciamos a Vishnu, ao universo, né? A criação, né? Não tem que ter esse ego, né? Ou conquistamos algo, ficamos com aquele ego, tudo, porque até mesmo porque tudo passa, né? Então, quando nós agimos com essa simplicidade e humildade, né? A gente elimina o ego, e o ego ele tira qualquer cobrança do nosso dia a dia, né? A gente não faz pelo uma obrigação ou e sim pelo um propósito, né? Como amanhecer, nós entendemos sobre Hanuman, isso é um propósito de vida, de conhecer o próprio interior, né? Não é uma obrigação, é um serviço desapegado, né? Quando nós fazemos a puja, né? Tudo, né? A cerimônia com fogo, tudo ele tem desapego, né? Tudo desapegado, sem intenção, né? Com aquilo, você não está apegado àquilo, não estamos apegados à figura, mas sim é tudo com propósito e um propósito interno que nós temos, né? Em oferecer um fogo, ou é tudo despretensioso, né? Quando a gente faz as coisas despretensioso, a gente não leva rancor, não leva mágoa, não fica triste. Olha que maravilhoso, né? A gente não precisa ficar triste, né? E Hanuman ensina isso pra gente. Quando a gente faz tudo sem desapego, sem nada, nós não ficamos tristes. Dificilmente você vai ficar triste. A tristeza só vai invadir quando você tem apego por aquilo que você faz, né? Uh, por exemplo, existe uma confeiteira, ela faz um bolo bonito, mas na hora que está tudo pronto, enfeitado, aquele bolo vai e cai no chão.
Essa pessoa pode chorar, pode ficar irritada, brava, xingar, ficar triste, ou simplesmente agradecer, ficar feliz porque de repente está dando oportunidade para um próximo passo, né? Não se apegar àquilo, né? Então é tudo despretensioso. Como fez o primeiro bolo, vou fazer o segundo bolo. De repente vai vir com mais intenção, mais propósito, vai ser diferente. Então a gente não se apegar, né? Tudo. E quando ajudarmos os outros, né? Despretensioso, né? Ah, tô auxiliando alguém, é com uma força maior. Ser como Hanuman. Hanuman, porque o Hanuman está servindo a Vishnu, né? Arama, né? E ele fazia isso com muito zelo, né? A esse serviço, né? Até no tanto que ele foi salvar Sita. Então, esse desapego é muito importante. Ele salvou Sita, trouxe Sita de volta, matou esse demônio do ego, né? Que ela estava, né? Então, ele mostrou esse serviço e isso ele ganhou a iluminação dele, né? Que é um macaco, né? Então, muitas das vezes, a gente vê essa figura, muitas vezes a gente vê a figura de algo muito é, selvagem, né? A gente vê a figura do macaco, né? Então ele num corpo do humano. Então isso representa que o humano muitas das vezes a gente está inserido dentro de um aspecto com uma certa ignorância, mas a gente pode purificar isso, pode receber a pode ensinar isso para nós após a nossa pode trazer esses ensinamentos para isso, purificando a ignorância. Exatamente, Heloísa. Purificando a ignorância. Pode purificar a ignorância. Então, assim, isso é um propósito muito grande. Então, a forma dele nos representa isso. E ele quebra esses paradigmas, porque quando as pessoas olham para Hanuman, já tem um choque, fala, nossa, mas o macaco, uma figura humanoide? Sim, mas o macaco mostra essa essência dele da natureza, né, onde ele ganha essa iluminação, né, e onde ele consegue ter essas capacidades mesmo com essas características, ganha força, ganha poder, e para enfrentar todos os obstáculos, né, com força, né? E tudo dentro de um conceito, né? Porque Vishnu, quando a gente fala de Vishnu ele significa vivermos em harmonia com o universo, de forma que respeitamos as ordens cósmicas, preservando bem o equilíbrio entre o que é correto. Vishnu preserva esta força em nós, encontrando o caminho da vida, preservando bem, justiça e harmonia em todas as áreas da vida. Então, quando a gente preserva essa harmonia em todas as áreas da vida, a gente consegue se elevar, consegue se iluminar, né? A iluminação ela é muito é algo que a gente busca, mas ela está presente, né? Todo momento, né? Então, quando a gente faz algo despretensioso, não carregamos fardo, tá tudo certo, né? Vamos viver bem, vamos viver com alegria, né? Essas coisas acontecem faz parte desse processo de viver, né? Viver é isso, né? Viver é enfrentar demônios, é enfrentar escuridões, mas Hanuman nos ensina isso, né? Então é algo muito auspicioso, né? E ele ensina como, né? A Heloísa até nos trouxe aqui, ele purifica a ignorância, né? Libertação e liberta os nossos egos, né? Então isso é muito auspicioso. Então que lembramos de Hanuman, né? Isso é muito importante trazer ele à tona e sempre estar com ele em nossos pensamentos, né? E viver essa alegria, né? Sem esse desapego, purificando a ignorância. Haribo, Namastê, Namaskaram. A próxima meditação, vamos falar um pouco mais sobre arquétipos também. Fique à vontade para tirar dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Vamos conhecer, porque é grande sânscrito, é tudo uma literatura védica em sânscrito.
Então são milhares de anos que a gente está falando, mais de 5.000 anos, e esse contexto de Hanuman, ele era passado de boca a boca verbalmente, depois que eles foram escrito pela humanidade, mas é algo muito rico, muito. Isso, Analice. Trazer desapegos trazem mais alegria para seguir com mais leveza. Exatamente. Somos livres, né? Porque não estamos apegados, tá tudo bem, né? A gente tem que ter cuidado, carinho, amor, compaixão, mas sem apego. Haribo, Hare Krishna. E purificar as nossas ignorâncias aí, né? Isso é importante, a gente vai lapidando. Então a gente reverencia Hanuman, Haribo, Hare Krishna, Jai Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Namo Narasimha Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini Om Sri Hanumate Namaha Om Sri Hanumate Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Haribo, um ótimo dia com muita alegria a todos, que possamos levar a alegria para esse dia, paz, harmonia